Olá, tudo bem? A verdade é que durante as conversas do seu dia a dia tem muitas informações preciosas que você perde. Muitas vezes as pessoas têm uma linguagem corporal incongruente, um tom de voz que não combina com o que elas falam, fazem expressões que vão contra o que elas dizem e às vezes, da forma que a pessoa fala, você já pode saber se é uma pessoa que resolve as coisas, se é uma pessoa insegura, se é uma pessoa briguenta e como que isso interfere na convivência com ela, sendo que na verdade você está pulando logo da canoa furada, é o que vale a pena ser feito. E se você conseguir olhar além dessa máscara que todo mundo tem e você ainda conseguir várias coisas inimagináveis, essa questão é isso que você pode conseguir ao conseguir identificar isso. Um exemplo da minha vida pessoal é que eu sou muito observador em relação às pessoas. Uma vez eu estava resolvendo um problema jurídico e eu precisei de um advogado. Então eu conheci um e fui conversar com ele. Em menos de meia hora de conversa eu já pressenti já que, apesar dele ficar o tempo todo se autoafirmando e o tempo todo ele tá mostrando que ele era foda, de cara eu já deduzi que ele não ia ter competência para levar o processo até o final, mesmo sendo um processo da área de especialização dele. Dito e feito, ele não levou o processo ao final. Como eu sempre digo, as pessoas se revelam nos pequenos detalhes. E tudo isso você tem que redescobrir. Mas de antemão eu já aviso que a forma de descobrir isso não é por manuais de linguagem corporal, pois esses manuais não servem para muita coisa. E a linguagem corporal depende muito mesmo do contexto em que a pessoa está inserida. Mas agora então fica a pergunta, como conseguir lapidar novamente esse dom esquecido? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, eu sou Salve Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento. Como você sabe, toda criança é uma observadora curiosa dos adultos, não é mesmo? Porém, quando ela cresce, ela vai perdendo esse interesse. Você se lembra que quando você era criança, você o tempo todo observava os outros e nisso você fazia muitas perguntas, às vezes até mesmo perguntas que eram constrangedoras. Todas feitas para você poder entender aquela observação que você estava tendo. Afinal, você era uma criança, você era um ser frágil e a sua forma de sobreviver era você entender e explorar o mundo à sua volta. Porém, ao você crescer, você perdeu esse interesse na observação e passou a se preocupar com as coisas do seu mundo interno, coisas do seu eu, vendo o mundo apenas pelo olhar da sua individualidade, perdendo essa capacidade de ver as pessoas além das máscaras que elas usam. E claro, começou também a se focar também em coisas da vida adulta, nos estudos, trabalho, relacionamento e por aí vai. E a partir daí então, aí que você deixou de ser um grande observador. Mas a questão é, como recuperar essa habilidade perdida? Eis a questão. A verdade é que você não precisa aprender essa habilidade de observação, mas sim reaprender, pois ela faz parte da sua natureza. No momento, essa sua habilidade ela está um pouquinho atrofiada, precisando ser melhorada para você poder ficar forte nela novamente. Mas como dar os primeiros passos? Pois é, isso é muito importante porque nas nossas conversas do dia a dia tem muitas informações preciosas que não vemos. Muitas vezes as pessoas têm uma linguagem corporal incongruente, um tom de voz que não combina com o que elas falam, fazem expressões que vão contra aquilo que elas dizem e é muito importante a gente reaprender a reconhecer isso, tanto nelas quanto na gente. E é o que vamos ver aqui agora. A questão aqui é simples, embora algo que poucas pessoas estão dispostas a fazer. Com muita paciência, você deve nutrir uma curiosidade sincera pela pessoa. Você não vai falar nada sobre você a não ser que ela pergunte. Mas você pode estar se perguntando, mas por que eu tenho que olhar para o outro com curiosidade sincera? E é agora que eu te respondo por um motivo simples. Ninguém fica bom naquilo que não gosta. A escola é um bom exemplo disso. E a mesma coisa é com seu interesse pelas pessoas. Então, nutrindo uma curiosidade, uma apreciação sincera pela pessoa, olha a palavra que eu falei, apreciação. Você vai para o segundo objetivo, que é o mais importante aqui, a qualidade do foco na outra pessoa. Quando você está escutando o outro com qualidade, você está desatrofiando o seu músculo social. Mas quando eu digo escutar, eu não me refiro somente à fala daquela pessoa, mas sim à linguagem corporal como um todo. É observar e absorver. Mas para conseguir chegar nesse estado, você deve estar completamente relaxado e aberto para outra pessoa. E assim, inconscientemente, você já começa a absorver os sinais que ela manda para você. Em resumo, você deve lapidar 3 coisas. Vamos repetir.
paciência, curiosidade sincera e a escuta com qualidade. Isso partindo de você. Já agora para o outro, você pode ouvir com a riqueza de detalhes, fazer perguntas sobre o que ele fala, explorar cada frase que ele usa. Parece uma coisa muito simples, não parece? Mas é aí que não. De hoje em dia, dificilmente alguém sabe ouvir alguém. Aqui, você consegue engajamento na conversa, falando menos e prestando mais atenção no outro. Falar menos e prestar mais atenção, é essa a questão, mas ao mesmo tempo com cuidado, pois ninguém gosta de ser observado, e se notarem que estão falando com, entre aspas, um detetive, pode esquecer que vão se fechar por completo com você, e com razão, não é? Então, você deve ser o mais natural possível, observando a fala, o corpo e a expressão facial da outra pessoa. Aqui é, repetindo, observar e absorver, naturalmente. Até que com o tempo você vai aumentando seu vocabulário de linguagem corporal, emoções e expressões faciais. O engraçado é que quando você começa a fazer isso, você vai notar como é que é normal as pessoas falarem umas coisas, mas as expressões delas falarem outra. Assim como também é normal elas tentarem forçar determinada emoção que com o tempo você nota que são emoções artificiais. Parte da máscara social que todo mundo usa, inclusive você. Como esse meme que circulou por muito tempo na internet. Olha só que incongruência. E a mesma coisa você pode notar também no seu dia a dia, quando, por exemplo, uma pessoa é promovida no trabalho e ela fala para o colega, e o colega dá um sorriso, mas ao mesmo tempo o olhar demonstra uma pitadinha de tristeza. Um sentimento de inveja, afinal, como diz o ditado popular, as pessoas querem sim te ver bem, mas nunca querem te ver melhor do que elas. E isso faz parte da nossa natureza humana, infelizmente. Isso acontece porque todos nós temos máscaras sociais, mas todas essas máscaras possuem rachaduras, que só quem é atento consegue ver além delas. Tudo que a pessoa fala, comunica, tudo, desde a forma de andar, a roupa que ela veste, a forma dela de falar, um gesto com as mãos, tudo está comunicando alguma coisa. E vale muito a pena no ônibus, por exemplo, você observar isso. Ver e também na rua, observar a forma que as pessoas andam e tentar ver a forma que essas pessoas interagem com o mundo. Sentar em uma praça pública e ver as pessoas interagindo, tentar decifrar a interação delas. Você pode transformar isso em um jogo muito prazeroso e com o tempo isso daí vai ficando cada vez mais natural e automático em você, em que você chega ao ponto de você conseguir de fato virar um radar de detectar a verdadeira intenção das pessoas, identificar os sentimentos e a vontade das pessoas à sua volta. E agora eu quero te dar algumas dicas importantes para você tomar cuidado e como que você pode usar esse conhecimento a seu favor e inclusive para o seu autoconhecimento. Então vamos para algumas dicas importantes para você tomar cuidado e também para você se autoconhecer através disso. Então, em primeiro lugar, não leve as suas conclusões a sério. Não tire conclusões do nada, pois muitas vezes nós confundimos preconceito com intuição. O correto é a gente acreditar desacreditando, entende? Esperar o melhor, mas se preparar para o pior. Depois sim, de muito tempo, você consegue, de fato, uma boa intuição e poder se basear nela. Um exemplo bem claro de uso errado disso é o erro de Otelo, na obra de Shakespeare, em que o protagonista, Otelo, ele com base no nervosismo da esposa dele, ele botou na cabeça que ele estava sendo traído, sendo que não. Na verdade, ele estava sendo paranoico, sendo que o motivo da esposa dele estar nervosa demais, estar apavorada, é que ele estava pressionando ela para ela confessar uma traição que não houve, deixando ela sim com muito medo diante de tanta intimidação e violência. E ele interpretou isso como um sinal de, entre aspas, que não deve, não teme. Gente, pelo amor de Deus, né? Seria a mesma coisa que, por exemplo, alguém pegar, acusar você de roubo, e mesmo que você não tenha roubado nada, é óbvio que você vai ficar com medo, você vai começar a gaguejar. Então imagina, por exemplo, um cara metidinho detetive que te fala, coçou o nariz, isso é sinal de mentira. Claro que não, né, gente? Ela é o que todo mundo faz na internet. E o mesmo vale pra gente. A gente não pode levar muito a sério as nossas interpretações sobre os outros, até porque a linguagem corporal é muito vaga, principalmente para quem ainda não tem muita experiência e prática em observar. Sendo que o correto é, repito, acreditar, mas desacreditando, usando como suspeita e não como uma prova de nada. E se você tem um forte impulso de mostrar para os outros as coisas que você nota, é um sinal que você pode estar querendo bancar o detetive. E é claro que eu comecei esse vídeo dando o exemplo meu, mas foi por motivos didáticos. Mas então vamos para o segundo lugar. Em segundo lugar, seja humilde quanto a você mesmo. Eu vou ser sincero,
De hoje em dia, todo mundo se acha fera em linguagem corporal, ainda mais agora que está muito popular no Brasil falar disso. Mas cuidado em achar isso de você. O que eu mais presencio é a gente falando: ninguém mente pra mim, eu cato a mentira na hora, a minha intuição nunca falha, ninguém me engana. Mas, na verdade, isso daí tudo é coisa da autoimagem da pessoa sobre ela própria, para adular o próprio ego. Tanto é que não é por acaso que as pessoas do meu meio, eu noto muito que as pessoas que têm certeza dessa capacidade são justamente aquelas que vivem passando por problemas no relacionamento, pois a certeza delas afasta elas de trabalhar as próprias falhas. Então, o começo deve ser pela humildade intelectual em aceitar a verdade que o nosso músculo social é um músculo atrofiado e que devemos ter cuidado em não ter uma grande visão infantilizada, de achar que, por exemplo, a gente é exceção à regra. Aliás, você pode observar que todo mundo se acha exceção à regra, mas, se visto de longe, todo mundo é igual na sua condição humana. Mas o bacana é que quando a pessoa aceita isso, aí sim ela começa a evoluir e a ficar diferente no mundo das iguais. E realmente é um paradoxo, não é por acaso que esse é o princípio da filosofia de Sócrates, que é o de só sei o que nada sei, e a partir daí começar a investigação dos fatos através do primeiro fato mais importante, que é o de que nós somos ignorantes por natureza. E isso a gente também pode linkar com o terceiro ponto importante aqui dessa nossa conversa, sobre linguagem corporal, que é o seu autoconhecimento, a sua máscara social que você usa e não sabe. Mas quando o assunto é autoconhecimento, é muito importante aprender a se auto-observar. Por exemplo, quando a gente diz uma coisa, mas queremos dizer outra, e usamos para isso um sorriso falso. Fazemos isso direto, sem perceber, e muitas vezes somos nós a pessoa dando um sorriso falso quando o nosso colega é promovido. E é bem melhor você se auto-observar e ver a sua linguagem incongruente e saber que você tá com inveja e trabalhar ela, do que você ficar com inveja de forma inconsciente e de forma inconsciente tentar sabotar o seu amigo através de fofocas, futricas desnecessárias ao longo do tempo, o que é altamente desnecessário. Isso acontece porque as emoções e sentimentos não trabalhados, eles ficam no nosso inconsciente, motivando as nossas ações aqui do lado de fora. Fica como, por exemplo, um traficante preso, que do presídio ele fica ordenando ataques do lado de fora, sendo que a auto-observação é a forma da gente achar esse traficante dentro da gente e tá eliminando esse poder dele. Sendo que isso que eu falei aqui é apenas um exemplo. Você pode aprender muito mais sobre você mesmo notando quando você evita contato visual com alguém, quando a sua respiração fica tensa na presença de alguém, quando você muda o seu tom de voz, quando você quer evitar alguma pessoa. Todas essas situações podem revelar muito mesmo sobre você, em que você vai estar olhando além da sua própria máscara. Então é isso, como eu falei nos vídeos anteriores, ao aprender a ouvir o outro, você também aprende a ouvir você mesmo, e é uma coisa que vale muito a pena, vale muito mesmo a pena você tá explorando, você tá explorando esse recurso, para você poder estar se autoconhecendo e se lapidando cada vez mais. Pense nisso!